tristeza tocar seu coração, não se desanime. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos ampare, que nós tenhamos nessa noite a inspiração necessária e assistência, a fim de que possamos analisar de forma bem simples e agradável a lição do Evangelho, a fim de que nós possamos ter roteiros para as nossas vidas, para o nosso caminhar evolutivo na ascensão rumo ao Pai, que é essa a destinação de todos nós, um dia chegarmos à felicidade plena. O Evangelho de hoje nos fala sobre as diferenças dos mundos. Deus nos criou para a eternidade. Então, a morte não existe. O que existe é sempre renovação e progresso e modificação e ascensão cada vez rumo ao Pai. E nessas lutas cotidianas, nós podemos escolher os nossos caminhos e fazer um grande esforço para estar melhorando a cada dia, adquirindo novos conhecimentos, aprendendo sobre tudo que nos cerca e adestrando os nossos sentimentos de tal sorte a podermos criar em volta de nós um mundo melhor, de mais paz, de mais alegria, de mais fraternidade. Cabe a cada um de nós essa construção. A destinação já foi dada e as condições para nós vivermos as diversas experiências de aprendizado para nós chegarmos a essa sabedoria maior é nos dada de conforme que a gente vai ascendendo dentro dessa escala, dentro dessa vida. Por isso a diversidade dos mundos aonde a gente pode viver. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos deu uma noção de que existem mundos que estão abaixo daquele que nós vivemos, mas existem mundos bem superiores e com outras condições de vivência, de mais liberdade e de mais plenitude do que esse que nós vivemos. Ao analisar a condição humana em que nós vivemos, ainda nos fala o Evangelho que nós ainda somos criancinhas, estamos começando a aprender alguma coisa. Mas precisamos também nos comportarmos como essas criancinhas. Abrir os nossos corações com muita humildade para entender a grandeza desse universo e a condição que nós temos de sermos melhores a cada dia, de conquistarmos cada vez o nosso conhecimento, o nosso espaço, a nossa sabedoria. E quanto mais humildade nós tivermos para nos reconhecermos na posição em que nos encontramos, com mais facilidade nós teremos condição de detectar em nós aquilo que ainda é ignorância, aquilo que ainda é erro, que é dificuldade, e fazer as devidas correções e com isso imprimir uma maior velocidade nesse caminhar rumo ao Pai, nesse caminhar de ascensão para estarmos em lugares cada vez mais nobres, com melhor condição de vida, com maior liberdade, com melhor condição de vivenciamento feliz a todos os instantes, de ter maior domínio das coisas e menos sofrimentos. E essa construção é nossa. O nosso mundo vai transformando e criando condições de nós estarmos a cada dia em novos aprendizados. As nossas vidas são adaptadas a essa condição que a gente tem de aprendizado. Quando a gente passa para um degrau superior de aprendizado, intelectual, moral, espiritual, de conhecimento das coisas que nos cercam e de melhora de sentimentos,
nós galgamos novos patamares e estamos em condição de habitarmos lugares melhores. Lugar aonde vai estar os nossos semelhantes em sentimento, em aprendizado, em instrução e em sentimentos. É por isso que a gente tem que estar muito atento às nossas próprias condições. O mundo mais adequado para nós, na nossa evolução, é esse que a gente vive. A vida mais adequada que a gente pode ter é essa que nos está programada para essa existência. A condição de aprendizado de sermos mais felizes está dentro daquilo que está programado para nós. Porque Deus não nos desampara em época nenhuma e usa os seus próprios filhos, que já têm uma escala de aprendizado um pouco melhor, para instruir aqueles que estão caminhando logo atrás, que estão em aprendizado. E nos coloca nesse meio de tal sorte que a gente possa ir entendendo as nossas vidas, ir entendendo as coisas e praticando e fazendo as nossas próprias transformações. É muito interessante nas nossas vidas que nós aprendamos a raciocinar sobre aquilo que nós somos, a entender como é que são as filosofias de vida, como é que a gente pode comportar para se tornar melhor. Isso é muito importante nas nossas vidas. Mas é importante também que a gente coloque em ação para buscar as transformações necessárias. Nós vamos usar o nosso próprio raciocínio, o nosso entendimento e amanhã tentarmos sermos melhor do que hoje. Pensa bem como a gente começa a viver um mundo melhor. Porque todo o bem que a gente angaria, esse bem nos faz companhia para a eternidade e com a condição de sempre ser aprimorado. O bem que a gente conhece hoje, amanhã ele vai se transformar e nós vamos entender com muito mais profundidade e realizá-lo com muito mais harmonia, com muito mais paz nos ambientes onde a gente estiver, com muito mais fraternidade, com muito mais facilidade de viver vida plena. Então cabe a cada um de nós esse esforço constante para fazer as transformações necessárias. E hoje nós adentramos há pouco tempo a era do raciocínio mais lógico, do aprendizado maior, do entendimento do microcosmo e do macrocosmo, com grandes cabedal para a gente raciocinar e aprender e dominar as matérias e as coisas que estão ao nosso lado. Quando nós estivermos nesse patamar de entendimento e nos libertarmos das necessidades tão materiais, nós vamos criando um corpo mais diáfano, com mais condição de vida plena, com menos dependência, com mais leveza, com mais condição de mobilidade, de entendimento e de flexibilidade das nossas vidas. Cada dia de construção nossa é um dia para nos tornarmos mais felizes. Por isso compensa muito a gente estar nessa nossa luta diária, cotidiana, de aprendizado, estudando e praticando, vivenciando intensamente tudo que a vida nos proporciona e sempre fazendo balanço diário para ver: será que eu estou condizente com a lei divina desse Pai que me criou para tanta coisa bela, para ter um mundo muito melhor e que me deu essa capacidade de interagir com o mundo e conquistar tudo de bom para mim ser mais feliz, para mim estar melhor a cada dia? Então isso a gente deve fazer nas nossas vidas. As coisas que nós temos hoje, as conquistas nossas, elas são todas passageiras, porque nós estamos lá no comecinho. São só aprendizados, mas que são necessários. Ninguém pula de anos sem aprender. Ninguém passa à frente sem ter conhecimento suficiente para chegar no degrau de cima.
Aqui na Terra, às vezes a gente pula certos degraus, mas depois o topo parece que fica esquisito. Nos planos divinos não tem como se fazer isso. Todo dia é dia de conquista. Não podemos julgar a ninguém, porque cada um guarda o seu aprendizado. E o aprendizado tem milhões de facetas. Uma coisa que a gente acha que tem sabedoria, na outra, o outro tem muito mais. Então, às vezes, as pessoas que cometem erros grosseiros e a gente julga, às vezes esses erros grosseiros são muito pouco perto da sabedoria que a gente adquiriu em certas áreas. E no campo do Pai, nada está perdido. Por isso que a gente não tem que vivenciar as mágoas e os erros do passado. Nós precisamos de calcar em cima deles e falar, isso estava errado. Mas eu tenho um novo dia, todo amanhecer, para fazer as minhas mudanças. E quando eu não tenho um outro dia, eu tenho o próximo minuto, a próxima hora. Toda hora é hora de a gente reflexionar nas nossas vidas e transformar um pouquinho. Não precisa de ser muito, não. Porque é moedinha que não perde valor e que não desgasta, que só amontoa. Então, todo bem que a gente conquista é tesouro para os céus. Os tesouros que a gente arruma aqui na Terra, a gente consegue levar? Não consegue. Esses são passageiros. Mas os tesouros que a gente consegue para os nossos corações, para os nossos sentimentos, para as nossas afetividades e conquista de uma família cada vez maior, pelos laços da afetividade, esses sim, esses são duradouros, esses são permanentes, com a condição de ainda melhorar a cada dia, de transformar a cada dia em melhor. Então, essa luta nossa é constante. E há diversos outros mundos onde a gente vai poder habitar. O nosso mundo mesmo passa por transformação. O próprio Cristo falou, a felicidade não é desse mundo, mas esse mundo vai mudando, chegando a um dia que a gente vai sendo mais feliz, que a gente vai tratando. Agora, essa plenitude é excelsa. As criações, a gente vai dominando todas. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, para a gente poder aprender as coisas e chegar cada vez mais perto do Pai. Nós nunca seremos um Deus com letra maiúscula, mas seremos nós seremos deuses na cocriação de tudo que existe no universo, fazendo coisas cada vez mais maravilhosas. E na época da tecnologia a gente vê um tanto de coisa que nós, como co-criadores, vamos descobrindo, realizando, criando mais conforto, criando mais facilidades, e a vida passa a ser muito mais tranquila para a gente. O que não é tranquilo, às vezes, é as diferenças existentes. E ainda a dificuldade de entendimento do bem de muitas pessoas que coabitam conosco, que ainda coabitam conosco por causa do nosso próprio merecimento de estarmos nesse meio. Na Terra, foi diversificando, vai criando condições e expandindo essa condição de entendimento, de sentimentos, e ela vai ficando assim muito extensa, uma faixa muito larga. Chega a época que há as grandes transformações. Nesse vai e vem de mundos criados a todos os instantes, e hoje a ciência mostra isso. Com os nossos aparelhos do macrocosmo para enxergar o universo como um todo, o cientista observa a todos os instantes sendo criados mundos e mundos sendo destruídos. Mas uma criação de um mundo demora milhões de anos, não é assim 10 mil anos, 5 mil anos, não. É milhões de anos. E a exterminação de um mundo também demora milhões de anos. Há alguma previsibilidade da ciência hoje do universo um dia acabar, mas daqui 10 bilhões de anos. Pensa bem o que é isso. É assim, muito longe, uma coisa inimaginável para a gente, que a gente pensa que tem uma vida longa com 100 anos, não é?
e realmente tem uma vida longa sem nós. Pouca gente passa disso, não é? Então, nesse universo, nessa criação, nessa diferenciação, os mundos vão se adaptando. Hoje a Terra está passando por uma época de transformação, que chama transição planetária do planeta Terra. O que é isso aí? É um estreitamento dessa faixa de entendimento e criando nova condição para que a Terra possa ser habitada em mais paz, em mais alegria, em mais condição das pessoas viverem mais intensamente com maior liberdade para crescimento. Quem vai permanecer nessa terra, dentro dessa condição? Aqueles que tiver dentro do seu coração um entendimento que só o bem é interessante nas nossas vidas. Só o bem são reais conquistas para nós. Não significa que a gente já tem todo o bem dentro do coração, não. Mas temos consciência e toda vez que a gente quiser fazer alguma coisa que prejudique o nosso semelhante, desarmoniza o ambiente onde a gente está, e cria uma situação de desvalorização ou de atrapalho para alguém, a gente fala, opa, eu não posso, eu preciso de recuar isso aí, eu preciso de refazer a minha vida. Eu quero ser feliz, eu já entendo melhor a lei divina e vou lutar para ter um mundo melhor perto de mim. Esse sim vai permanecer nesse planeta de regeneração, que é a próxima fase que o nosso planeta vai passar. Então ele vai chegar a uma extensa gama de variação para aqueles que foram eleitos para estar nesse planeta em evolução. Esse planeta, há mais ou menos 10, 15 mil anos, recebeu uma leva de espíritos que habitavam o planeta tal qual nós somos hoje. Mas que nesse planeta estava nessa faixa, mas não é embaixo dela. Às vezes até tinha grande conhecimento, porque o conhecimento científico, o conhecimento das coisas, ainda são muito mais valorizados do que o conhecimento dos princípios morais, do bom sentimento, do bom tratamento, da boa vivência. Então as coisas imediatistas a gente tem mais facilidade de aprender do que as coisas morais, as coisas realmente de evolução dos sentimentos. E nessa faixa lá de baixo, esses que não teriam condição de viver lá no planeta de regeneração, foram transladados para o planeta Terra. Não como castigo, mas como condição para aprender a viver. Porque as pessoas só conseguem aprender com seus pares. Por isso que a gente não está num mundo melhor. Porque ainda temos essa necessidade de conviver, ainda com as dificuldades, com as dores, para beliscar a nossa costela e fazer a gente dar um salto para frente. Porque ainda não conseguimos entender que o bem é tão necessário para o nosso coração. Ainda a maldade predomina dentro dos nossos corações. E só quando a maldade acontece conosco que a gente começa a sentir. Porque as dificuldades das outras pessoas a gente passa às vezes despercebidas delas. Faz de conta que não existe. Só quando a dificuldade bate na nossa porta que a gente fala, mas as coisas são custosas, eu preciso mudar, eu preciso transformar. Enquanto as coisas estão numa maré tranquila, calma, a gente vai bem e fala assim, nossa, aquele sujeito lá desequilibra qualquer coisinha lá, ó. Como é que ele está lá? Ó? Choroso, borochochô, né? A gente não sabe qual é a aprovação dele. Porque ainda não fomos colocados, às vezes, nessa situação. Mas devemos nos preparar para isso. Quem sabe ser solidário, nunca é solitário. E quem é solidário para resolver as dificuldades do seu próximo, quando ele ajudar a resolver a dificuldade do próximo, a dificuldade bater na porta, ele já sabe a forma de resolver. Ele fortaleceu para isso. Ele aprendeu para isso. Ele já lutou por tabela, antes de acumular tantos problemas na vida. Quando a gente nasce aqui na Terra, com novas oportunidades de crescimento, a gente nasce bebezinho, sem nenhum problema,
com toda a gente para paparicar, para cuidar, para embalar, para dar condição, para achar bonitinho, né? Para tratar direito, não nos é cobrado tanta coisa, né? Ah, não, é uma criança ainda. Então temos esse tempo de ir preparando para poder enfrentar aquilo que é realmente necessário das nossas existências. Aí vai chegando as épocas. Só que tem que, para cada época, a gente tem que estar aprendendo. E tem gente que fala assim, não, eu estou muito novo para aprender. Daqui 30, 40 anos eu vou começar. Não, eu tenho tanta coisa para realizar no mundo, de aproveitar as coisas. E aí daqui 30 anos eu vou dedicar à religião, eu vou dedicar às coisas divinas. E quando ele desperta para isso, às vezes já está na beira do caixão. E ele já fala assim, eu vou ajudar muito, mas aí ele precisa ser carregado para ajudar, porque ele não dá conta nem de andar. Ele já perdeu tanto tempo, já fez tanta besteira e aproveitou tão pouco dessa vida, que ele foi programado com tanto esmero, com tanta condição. Hoje aqui na Terra, e a Terra ainda não está muito boa, as pessoas, quando têm uma dificuldade, arrumam um psicólogo. Aí o psicólogo vai analisar a vida dele, criar alguns caminhos, falar de algumas coisas, para ele ter condição de crescer. Para programar as nossas existências, tem uma cambunha de psicólogos estudando, às vezes, assim, afainadamente, para programar tudo que é necessário, as condições que a gente já entendeu, aonde que a gente está no nível. Se der uma lição um pouco maior, ele não vai entender. Então a lição tem que ser pertinho disso que ele tem. As coisas que ele vai ser capaz de mudar, é só essa aqui, esse pulinho aqui, não é pulão não, é só esse pulinho. Então isso que vai ser programado. O fardo que eu vou colocar na vida dele, só tem esse pezinho, não tem um pesão não. É um pezinho que ele suporta. Então tudo isso é visto, tudo isso é estudado, tudo isso é trabalhado. Trabalha tudo isso, coloca-nos no meio de uma família, no meio de uma sociedade, que nos dá toda a condição para a gente aprender mais, para a gente fazer as nossas transformações. E aí cabe a nós usarmos bem tudo isso que foi programado. Além disso, nós já somos criados e colocados à nossa volta um estagiário perto de nós, o nosso ajudante para a encarnação. Ali ele sabe o que está mais ou menos programado para a nossa existência. Não confunda isso com destino. O único destino que a gente tem é de ser feliz, é de evoluir e chegar perto do Pai. Só esse destino que a gente tem. Agora, o cumprimento desse destino é conquista do coração de cada um. É conquista do esforço de cada um no dia a dia. Ninguém faz pelo outro. O pai, o máximo que ele consegue é criar elementos para o filho raciocinar e falar, opa, esse não é o caminho. Ó, meu filho, tem esse exemplo, e se você fizer assim, pode dar daquilo lá, ó. Os que têm mais sabedoria, mostra, caminha junto, trata para que o outro possa caminhar. Mas não depende só do pai não. Porque tem pai que põe o filho debaixo do braço e o filho põe a cabeça debaixo do braço dele também. Às vezes a gente enfia a cabeça na terra igual a avestruz, né? Enfia a cabeça no buraco e deixa a vida passar. E a maioria de nós fazemos isso. Não observamos tanta beleza e tanta coisa que nós temos que aprender nessa nossa existência tão bem programada, tão bem trabalhada e ainda com alguém para nos inspirar. Porque as inspirações que nós temos dos céus precisam de sintonia. Quando a gente pega o nosso rádio, a nossa emissora de TV, a gente não procura o canal com a frequência certa. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vida tem uma frequência. Quando os nossos sentimentos são afinados com aqueles sentimentos melhores, é deles que a gente vai ter a ligação para fazer essa comunicação. O anjo da guarda, esse protetor da nossa encarnação, às vezes fica o tempo inteiro tentando buzinar no nosso ouvido. Só que tem que a gente estar com o canal desligado. Eu estou ligado, é a bandalheira, é a farra, é as coisas erradas, é dar o tombo nos outros, é modificar, querer ser imediatista, não, eu preciso de ter mais do que o outro, e esquece que o que ele tem de riqueza eterna está dentro do coração,
Está dentro da sua construção isso. E é essa que a gente precisa de cuidar. É essa que a gente precisa de ter. Nós não precisamos de falar assim, agora eu vivo fora da terra. Não. Nós estamos aqui para viver essa condição, porque essa é a nossa. Agora, não precisamos de querer ter as coisas e qualificar coisas como mais importante que as pessoas que vivem ao nosso lado. Gente, tem muito mais valor. Porque tudo que foi criado nesse nosso planeta, tudo que existe de material nesse planeta, só foi criado para nos beneficiar nessa fase de entendimento. Porque lá para frente, nem usar isso a gente não usa mais. Esse corpo de carne, que a gente come coisa podrece dentro da gente, né? Que a gente é um lixão, né? Lá dentro da gente é tudo cheio de lixo. Não é? Todo mundo come e vira lixo. Não é assim? Você come e vira tudo lixo. Então, quando a gente acaba de desencarnar, a coisa é tão feia que você acaba de desencarnar, dentro de 1 hora mais ou menos, já está uma briga lá dentro da gente, de inseto comendo e apodrecendo tudo. É desse jeito. É um prazinho. Se demorar mais de 24 horas, vai lá, que vai ficar custosa. Tudo apodrece. Então, essas coisas materiais só são criadas para nós nessa condição. Temos que mirar aquilo que tem lá para cima para a gente desfrutar. Aquilo que é melhor, que nos dá mais liberdade, mais condição de mobilidade. É esse que a gente tem que estar mirando. Mas vivendo nessa etapa de hoje, porque na natureza não se dá saltos. Quem achar que conhecer uma nova historinha, um novo conhecimento evangélico, eu agora sou santo. Coitado, não saiu do lugar. Quando aquele fala assim, nossa, hoje eu reconheci que eu tenho um erro e que eu preciso trabalhar muito para mudar ele. Que amanhã eu vou ser um pouquinho pior, um pouquinho melhor do que hoje. A hora que vem hoje eu vou ser um pouquinho melhor. Esse está mudando, esse está crescendo, esse está evoluindo, está chegando perto do Pai. Então não precisa de a gente achar que vai existir milagres, não. Vai existir trabalho. A nossa vida é de trabalho. E hoje vale lembrar que nossa geração qualificou o trabalho como escravidão, como castigo. O pai fala assim, o filho começa a fazer uma arte e fala assim, agora eu vou botar você para trabalhar. Vou te castigar, você tem que trabalhar. Trabalho é castigo? Trabalho é bênção, é construção. A nossa vida toda é feita de trabalho. As nossas modificações são todas feitas de trabalho. E o dia que a gente aprender que trabalho é tão importante nas nossas vidas, a gente não vai precisar de tanto trabalho pesado. Você precisa de trabalho mais leve. Porque a gente já livrou dessas coisas pesadas, desses fardos mais difíceis. Então é essa construção diária. Vamos aproveitar ao máximo, fazer com que os próximos mundos estejam mais perto de nós, pela nossa evolução. Espíritos há que habitam o Sol. O Sol. Pensa bem a condição que é. Lá no Sol, eles estão lá, nem o calor os queima. Estão acima disso, acima do calor. Então não existe condição intempérie que o maltrate. Porque a vida já evoluiu tanto, o sentimento, o conhecimento, a maneira de ser, já foi tão libertado dessas coisas tão grosseiras, que tem condição de evitar o Sol. E nós temos um Sol entre milhões de sóis que existem. Esse mundo é muito rico. As estrelas que estão nos céus não são luzinhas, não. São planetas, são galáxias, são sóis. E em volta dele tem tantos planetas como existe aqui no nosso sistema solar. Aqui, nesse sistema nosso, nós temos uma porção de planetas em volta, não é? O Sol é o centro lá. E alguns que a gente nem, às vezes, não conhece direito. Então, tudo isso vai mudando. E a gente tem essa possibilidade de ir evoluindo, e criando e chegando a lugares cada vez mais diáfanos, com mais condição de mobilidade, mais condição de entendimento. A gente fica louco e fala, eu preciso fazer uma viagem, pegar um avião e ir para a praia. Quando a gente se libertar espiritualmente, sabe qual a velocidade da gente andar? No pensamento. Pensou, chegou. E com outra condição, pensa, vive num lugar e vive no outro. Até isso você pode fazer.
a gente irradia para todos os cantos. A nossa visão abre, o nosso mundo abre. A gente é capaz de receber vibrações amorosas de gente do outro lado do mundo. As nossas auras crescem para harmonizar com o mundo todo. As nossas famílias ficam tão grandes que elas passam a habitar juntos com o todo. Eu não tenho mais só um companheiro, não. Em todo lugar que a gente vai, a gente é tão bem recebido pelo amor, pelo trato, porque a gente adquiriu esse amor também. E já se dá conta de assimilar com ele. Então tudo isso nos espera. Nos espera com o nosso trabalho, a nossa construção, com a nossa vida plena, aproveitando tudo que Deus nos deu nessa existência para sermos melhores. Que Jesus possa nos amparar e nos dar força para crescermos rumo a esse progresso tão maravilhoso, tão bom e com tanta alegria e paz.